Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre técnicas de hack anestesia e cefaleia pós-hack. Nesse vídeo tecemos considerações relacionadas à técnica, à realização propriamente dita do bloqueio da hack anestesia, algumas considerações sobre cefaleia pós-hack, falha de bloqueio e também sobre parestesia na execução da punção para hack anestesia. Realizar anestesia de qualquer técnica é uma responsabilidade muito grande, como sabemos, e devemos nos preparar, qualquer que seja a técnica anestésica, para qualquer que seja o procedimento diagnóstico cirúrgico, para fornecer ao paciente todos os recursos disponíveis para a obtenção de uma via aérea, de manutenção de estado hemodinâmico adequado. Lembrando sempre que, principalmente nas situações em que o paciente nos chega para um procedimento eletivo, em que temos tempo de uma avaliação adequada, bem preparada e a manutenção de um ambiente de segurança máxima, tanto para o paciente quanto para a equipe. Então, esse paciente, principalmente na situação eletiva, mas também na situação emergencial, ele deve ser preparado adequadamente, tanto do ponto de vista de relacionamento interpessoal, quanto do ponto de vista de informações, cuidados, e não deixa de ser necessário o termo de consentimento do paciente, consentimento informado, após a explicação, quando possível, quando a situação permite que tenhamos esse tempo e o paciente tenha a percepção e o nível cognitivo suficiente para entender o que vai ser explicado a ele, e assim a necessidade de assinatura do termo de consentimento pelo paciente ou pelo responsável por ele em situações em que isso é possível. A monitorização básica nesses pacientes, em situações mais cotidianas, mais rotineiras, de pacientes mais estáveis, com procedimento cirúrgico de pequeno médio porte. Então, a monitorização básica, constando com eletrocardioscopia, monitorização de pressão arterial não invasiva, quando não há necessidade, pela indicação pela cirurgia ou pelo estado do paciente. Então, se não houver necessidade de intervenções de monitorização invasiva, a monitorização básica consta de eletrocardioscopia, pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso, temperatura do paciente e mantendo sempre os recursos de estabilização de quadros respiratórios, de quadros hemodinâmicos principalmente. Então, para isso, é preciso que previamente tenhamos testado todo o nosso equipamento, a presença de fontes de oxigênio, aspirador, um aparelho de anestesia funcionando adequadamente, testado, laringoscópio, tubo, independente do tipo de procedimento que vai ser realizado. E aí sim, depois do acesso venoso, monitorização e toda a checagem, confirmação da cirurgia que vai ser realizada com o paciente ainda sem sedação, aí o preparo do paciente para a realização da técnica propriamente dita da raquianestesia. Então, na posição mais habitual para o anestesiologista, ou mais adequada para o tipo de cirurgia, ou de acordo com as limitações impostas pelo paciente. Então, esse paciente vai ser preparado na posição sentada, na posição lateral ou até na posição de decúbito ventral em algumas situações, para ser realizada então a técnica de raquianestesia. A pele necessita ser preparada com antisséptico do tipo clorexidina, preferencialmente, ou em algumas situações, quando não há disponibilidade, a povidona ou o povidine alcoólico, sendo utilizado na degermação desse paciente, partindo sempre do início do preparo da pele, da região onde vai ser feita a invasão ou a punção, e depois disso em direção distal a esse ponto de punção, como é
o melhor padrão de realização da antisepsia. Então, após a primeira passagem do antisséptico, partindo do ponto central da punção para a periferia, na substituição do equipamento, da gaze ou da esponja que é utilizada, então ela é desprezada e só então com outro equipamento não contaminado, não utilizado ainda, vai ser feito de novo a segunda passagem na direção distal também. Várias técnicas são utilizadas, desde a técnica rotacional, como é demonstrado nessa primeira figura desse diapositivo, onde são feitos movimentos circunferenciais em forma de espiral, indo progressivamente em direção distal, ou passando o antisséptico na região central e depois na região gradativamente mais distal a esse ponto central. Depois despreza-se esse equipamento e faz o mesmo procedimento para o lado oposto. Então, após o cuidado de antisepsia, os cuidados de asepsia com colocação de campo estéreo, obviamente é necessário que o anestesiologista tenha feito a lavagem adequada, escovação das mãos, com a utilização de luva estéreo, gorro e máscara, lembrando sempre que a possibilidade de contaminação embora muito raro, quando acontece, a frequência maior é de patógenos oriundos da boca do anestesiologista, então isso deve ser pensado sempre, e a técnica rigorosamente asséptica, mantendo então um risco mínimo de contaminação, principalmente devido ao risco de meningite, um tecido nobre, com pouca proteção contra a infecção, então todo cuidado deve ser tomado. Após a realização do preparo da pele, a escolha da agulha deve ser sempre pensada em relação ao perfil do paciente, os pacientes mais jovens, do sexo feminino, principalmente em situação de gestação, são pacientes que vão progressivamente aumentando o risco de surgimento de cefaleia pós-RAC no pós-operatório. Então, a utilização de agulhas quanto mais finas, melhor, e preferencialmente ainda as agulhas com ponta de lápis, do tipo Whittaker, por exemplo, que são agulhas que, ao invés de cortarem as fibras da dura mater, divulsionam as fibras, permitindo que haja uma reparação, uma cicatrização natural, mais fácil e diminuindo a incidência de cefaleia. Então, dependendo do perfil do paciente, isso se torna cada vez mais importante nessa prevenção à cefaleia. Escolhida a agulha, é feita então a punção, que pode ser precedida ou não, dependendo do perfil do paciente, do hábito, da rotina do anestesiologista. Pode ser feito um botão anestésico, na altura do local onde vai ser feita a punção definitiva da raquianestesia, e em geral ali cerca de 3, 4 ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor é o que se utiliza com mais frequência, e a punção é feita então naquela região. A utilização de catéter para raquianestesia hoje é muito, muito pouco frequente, devido às histórias no passado de fenômenos transitórios ou não, a nível de medula, com possibilidade de lesões tóxicas pela manutenção de uma concentração muito grande de anestésico no local onde ele é administrado, onde ele deixa ali na saída da ponta do catéter. Então o catéter praticamente não é utilizado na maioria dos lugares para a realização de raquianestesia contínua, embora seja uma técnica que pode eventualmente ser de indicação em algumas situações específicas. Nesse diapositivo, uma coleção de agulhas utilizadas tanto na raquianestesia quanto na anestesia peridural, agulhas de raquianestesia com ponta cortante na forma de bisel e com as pontas em forma de lápis. Então, aquelas que, por possuírem essa ponta de lápis, essa ponta cônica,
elas são menos cortantes e assim cortam menos fibras da dura mater, fazendo com que haja apenas uma divulsão, a separação, principalmente das fibras da dura mater, que facilita a reconstituição daquele tecido com a cicatrização mais rápida e uma diminuição da incidência de cefaleia. Então, temos vários exemplos. No Brasil, as mais utilizadas são a agulha de Quink, que é a agulha com bisel, agulha cortante, que se utiliza geralmente o calibre 27 ou 25, e a agulha de Whittaker, que tem uma ponta em forma de cone, em forma de lápis, chamada vulgarmente agulha com ponta de lápis, e ela é utilizada cada vez mais frequentemente no Brasil, diminuindo bastante essa incidência de cefaleia. O preço é maior, mas a vantagem com essa queda da incidência de cefaleia é bastante importante. Temos outros exemplos aí de agulhas que são muito pouco conhecidas no nosso país, e as agulhas de peridural, que não vão ser discutidas aqui, já que o tema do vídeo é raquianestesia. Apenas a observação de que em algumas técnicas de bloqueio misto, bloqueio combinado raque-peridural, pode ser realizado tanto com agulhas separadas, a agulha de raque e depois a agulha de peridural, mas hoje já dispomos também de um equipamento, como demonstrado aqui na figura à direita e abaixo, um equipamento, um kit de bloqueio combinado raque-peridural, chamado duplo bloqueio, onde é feita a punção do espaço peridural e após a confirmação do espaço peridural, através ou da gota pendente ou, mais frequentemente, a perda da resistência com manobra de Togliatti ou não. Então, detectando ali, confirmando que está no espaço peridural, através dessa agulha especial de peridural é introduzida a agulha de raquianestesia, que aí vai permitir a realização da raquianestesia com agulha a agulha de raque através da agulha de peridural. Então é um kit especial para isso, muito utilizado em analgesia de parto e que facilita, acelera bastante o procedimento na hora da sua realização. Após a escolha do espaço a ser onde vai ser realizada a punção, geralmente abaixo de L2, uma vez que sabemos que o cone medular ele termina a nível de L1, L2 em 60% dos casos, mais ou menos, acima disso em cerca de 30% dos casos, mas ainda em alguns casos muito raros ela pode terminar até abaixo desse nível. Geralmente, tentamos localizar o espaço a ser selecionado através de indicadores, de pontos de referência. Os principais pontos de referência utilizados são as cristas ilíacas. Radiologicamente foi detectada uma linha, foi descrita uma linha que liga as duas cristas ilíacas. Essa linha, chamada linha de Touffier, ela normalmente se localiza a nível de L4 ou L4-L5. Localizando então essa linha, é feita a escolha de um espaço próximo a ela, ou L3, L4, no máximo L2, L3, excepcionalmente acima disso. Evita-se então puncionar acima de L2 pelo risco de punção de medula, que é um tecido compacto, diferente da cauda equina, que deriva após e a partir do cone medular, mas que são fibras soltas, sem tanta densidade e com menos risco de trauma. Hoje já se descrevem, como já aconteceu no passado também, técnicas de realização de raquianestesia em níveis superiores, até torácico. Alguns autores preferem evitar pelo risco da lesão mencionada. Então, detectada a punção, é importante que se conheçam os passos de introdução da agulha. Vai ser realizada a raquianestesia, então sabemos que essa agulha ela pode ser introduzida
ou na linha mediana, como vai ser visto posteriormente, ou na linha paramediana. A técnica da linha mediana, ela pressupõe que essa agulha tem que passar entre dois processos espinhosos. Então, ela vai ter que passar primeiro pela pele, tecido celular subcutâneo, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo. Aí ela vai encontrar o espaço peridural e vai ter que perfurar a dura mater para então se localizar no espaço subaracnoideu e ali ser administrada a solução anestésica. Se por acaso a opção for a punção paramediana, normalmente evita-se o ligamento supra e o ligamento interespinhoso e a agulha ela atravessa a musculatura paravertebral até alcançar o ligamento amarelo e aí dali para frente é igual o que acontece na punção mediana. Atravessa-se o ligamento amarelo, o espaço peridural e a dura mater. Bom, na introdução da agulha na pele, é importante, a primeira coisa importante a ser mencionada é que a mão não dominante do anestesiologista, aquela que vai segurar a ponta da agulha ou a parte da agulha mais próxima do corpo do paciente, ela tem que ficar idealmente com o seu dorso apoiado firmemente nas costas do paciente. E é feito um movimento conjunto das duas mãos, introduzindo essa agulha de maneira que ela tem segurança para ser introduzida de maneira lenta e sentindo a mudança de consistência dos espaços ou dos tecidos por onde ela tem que passar. Então, esse suporte, esse apoio que é feito colocando o dorso da mão do anestesiologista nas costas do paciente é de fundamental importância. Depois que localiza o espaço subaracnoideu, pelo clique que se sente quando perfura-se a dura mater, então tira-se o mandril, aquela agulha dentro da agulha, tira-se aquele mandril e espera-se, se houver o retorno do líquor, confirmado a posição da ponta da agulha e administra-se então o agente ou a solução anestésica que vai ser utilizada. Apesar do vídeo não ser sobre cefaleia pós-RAC, é importante que se entenda que ela pode acontecer e vai acontecer com uma frequência maior em algumas situações, como as já mencionadas. Os pacientes de maior risco são pacientes jovens, pacientes preferencialmente do sexo feminino, principalmente se em idade reprodutiva e principalmente se estiver grávida. Então, são condições que vão sendo somadas umas às outras, aumentando então o risco do aparecimento da cefaleia pós-RAC. Para que se evite ou que se tente diminuir a incidência da cefaleia, o paciente já está lá, não tem como mudar a idade nem o sexo. Não tem, se a paciente vai fazer uma cesárea, não tem como fazer a anestesia dela, fazendo ela deixar de estar grávida. Então, esses pontos são permanentes e são imutáveis. O que se pode fazer é adaptar a técnica e o equipamento para tentar reduzir essa incidência de cefaleia. Primeira coisa é o conhecimento de que as fibras da dura mater são preferencialmente longitudinais e a utilização de agulha de ponta de lápis faz com que haja uma divulsão dessas fibras, diminuindo a chance de cefaleia no pós-operatório. Essas fotos tiradas com microscopia mostram o perfil de lesão causado pelas agulhas. No terceiro vídeo, da figura enumerada 18, é possível ver o tipo de lesão causada pela agulha de Quinn, que é uma agulha que tem um bisel na sua ponta e faz com que haja uma lesão em forma de válvula, em forma de língua, que pode fazer trazer um prejuízo maior pelo tempo maior de cicatrização quando da utilização dessa agulha. Na quarta figura, a figura de número 21, pode ser visto
a lesão causada pela agulha de Quink, ela não corta a fibra, ela apenas divulsiona, faz aquele buraco ali, mas aquele orifício ele tende a se fechar muito mais facilmente devido à tração das fibras longitudinais de dura mater, que faz com que o seu fechamento seja mais fácil do que aquela laceração provocada pelo bisel da agulha de Quink. Nas primeiras figuras são vistas as formas microscopicamente demonstradas das fibras da dura mater. Então são fibras longitudinais, cada uma delas formadas por um emaranhado de substâncias proteicas que fazem com que a utilização da agulha de Quink, quando essa for a opção, ela deve ser feita com a introdução do bisel no sentido paralelo às fibras, de forma a cortar menos fibras durante essa introdução. A utilização da agulha de Quink com o bisel transversal, perpendicular ao eixo maior das fibras, faz com que haja maior laceração e possa, então, pelo menos em tese, aumentar a chance de surgimento de cefaleia pós-RAC. Em relação ao posicionamento para a realização da raquianestesia, ele pode ser tanto com o paciente sentado, quanto com o paciente em decúbito lateral e até em decúbito dorsal em algumas situações. A escolha do posicionamento vai levar em conta vários aspectos. Um deles, a possibilidade. Muitas vezes o paciente é incapaz de assumir uma determinada posição. Ele não consegue sentar, por exemplo, se ele tiver um abscesso na região perineal ou perianal, ele não pode ficar de lado se ele tem uma lesão de costela importante. Então, um dos determinantes da escolha do posicionamento para a realização da RAC vai ser exatamente a possibilidade. Depois disso, o conforto do paciente, se o paciente já recebeu a raquianestesia em posições diferentes e tem uma preferência, e é possível atender a essa preferência, então é um outro quesito importante. Mas muitas vezes escolhemos a posição do paciente de acordo com o tipo de cirurgia, com o tipo de anestésico que achamos mais indicado. Por exemplo, se o paciente vai fazer um procedimento rápido na sua região coxo-femoral à direita, ele pode ficar em decúbito lateral esquerdo, com o lado direito para cima, e pode ser utilizado um anestésico hipobárico, aquele anestésico que tem uma densidade menor que a do líquor, e por isso vai ficar sobrenadando, vai anestesiar mais o lado do paciente que fica para cima. Esse paciente, por exemplo, pode ser um paciente candidato a um procedimento perineal ou a nível de região perianal, e a técnica anestésica pode ser tanto a técnica anestésica com o paciente sentado, utilizando-se um anestésico hiperbárico, deixando o paciente sentado durante alguns minutos, e aí você anestesia com uma pequena dose a região exata ou quase exata que vai ser manipulada na cirurgia. Por outro lado, esse mesmo paciente pode ser operado em posição de canivete, de barriga para baixo, né, posição de decúbito ventral inclinado, e pode ser utilizado um anestésico hipobárico, que também já vai ficar sobrenadando ali, anestesiando a região que vai ficar vai ficar menos dependente, na posição mais alta em relação ao solo, e o agente anestésico hipobárico, então, vai sobrenadar, vai anestesiar mais a parte caudal do paciente, permitindo que, com uma dose menor, já na posição de cirurgia, o paciente seja anestesiado e logo em seguida operado. Algumas coisas merecem atenção. É importante que, se o paciente vai ser anestesiado, vai receber a raquianestesia na posição sentado, alguém dê um suporte a esse paciente para que ele não caia, não sofra nenhum acidente. Muitas vezes o paciente fica nervoso, ansioso, desmaia, ou ele está sedado e pode cair, enfim. Há que se preparar a uma pessoa específica, uma pessoa especializada, ou alguém da enfermagem, ou algum colega anestesiologista que fique na frente do paciente,
dando as orientações para que ele fique com a curvatura máxima da região lombar, com a concavidade frontal, convexidade posterior, para abrir os espaços interespinhosos e facilite a realização da anestesia. Então, quanto mais simétrico o paciente estiver, melhor. Quanto mais relaxado ele estiver, melhor. Soltar o ombro, encostar o queixo no peito, são orientações que a gente vai dando para o paciente para a gente tentar realizar um procedimento de forma rápida, com pouca dor e com algum suporte emocional a esse paciente. Na figura à direita, acima, onde aparecem as duas mocinhas ali sentadas, então pode ser visto ali que a colocação daquele banquinho faz com que haja uma flexão um pouco maior da coluna lombar e facilite um pouco a punção, de forma contrária àquela outra que está na posição ereta, que vai dificultar um pouco mais a realização, principalmente em pacientes mais obesos ou em pacientes que tenha algum grau de rigidez ligamentar e assim sucessivamente. Aqui abaixo e à esquerda, então, a demonstração esquemática do posicionamento do paciente, sempre trazer o joelho do paciente na posição lateral, trazer o joelho do paciente mais próximo do abdômen, fazer com que ele faça uma flexão. É importante que haja um travesseiro ou algum suporte para a cabeça dele, para que a coluna fique totalmente alinhada, desde lá da região cervical até a região sacral, fazendo com que não haja nenhuma curvatura, nenhum desnivelamento que possa atrapalhar a avaliação da localização do ponto preferencial de punção. Lembrando a linha de Touffier, uma linha imaginária que foi adaptada por nós, mas que na verdade não é uma linha imaginária, é uma linha que radiologicamente é localizada, que une as duas, uma linha imaginária, mas que é demonstrada radiologicamente, que une as duas cristas ilíacas e passa, em geral, a nível de L4 ou L4, L5. Então, muitas vezes eu digo que nós adaptamos porque a nossa busca dessa linha é uma busca manual e muitas vezes essa busca manual ela nos engana. Paciente muito obeso pode ter uma camada adiposa muito grande e a percepção daquela região acima da crista ilíaca, muitas vezes ela é palpada num nível acima do que seria realmente a crista ilíaca, a parte óssea, porque o tecido adiposo acima muitas vezes nos faz pensar que aquela crista ilíaca está muito mais lá em cima e acabamos criando uma linha imaginária que seria a linha de Touffier, mas na verdade não é, porque ela está passando muito acima de onde deveria, muito acima de L4, né? Então é preciso ter atenção em relação a isso. E outra coisa importante também é a atenção para algumas alterações, algumas variações corporais. Por exemplo, a mulher que costuma ter um quadril mais alargado do que o homem e que em decúbito lateral, como pode ser visto nessa figura abaixo e à direita, o homem tendo um quadril menor, ele mais facilmente alinha a coluna. E se não tiver alinhado, é muito mais fácil ele ter uma ascensão em direção cranial ou rostral, fazendo com que o desnivelamento seja feito pela situação da região cefálica, que pode estar pela largura maior dos ombros do paciente masculino, pode estar elevando essa região em relação à região mais caudal. Então, isso numa anestesia pode eventualmente causar uma pequena diferença quando se utiliza, por exemplo, um agente hiperbárico, fazendo com que esse agente hiperbárico ele não se disperse tanto na direção rostral. O contrário acontece com a mulher que, tendo um quadril muito mais largo, muitas vezes, faz com que a linha do eixo da coluna vertebral da paciente seja inclinada, com a tendência a ser mais
baixa na região cefálica, na região cranial, do que na região caudal, fazendo com que, se você administra aqui um agente hiperbárico, deixa essa paciente aqui por muito tempo, pode ter uma ascensão rostral muito grande devido a esse aspecto. Mas como normalmente administramos o anestésico local e já invertemos a paciente para a posição cirúrgica, isso geralmente tem pouca influência, desde que se tenham os cuidados adequados em relação a isso. Algumas situações de interesse também são os pacientes obesos, que podem ter uma camada adiposa de subcutâneo muito grande e fazer com que a palpação seja difícil dos espaços espinhosos e esse tecido mole, que se despenca um pouco em direção ao solo, então muitas vezes nos dificulta a palpação da região central, da região propriamente dita da coluna vertebral da paciente. Nesse caso, embora muitas vezes a posição lateral seja mais confortável e para alguns anestesiologistas a mais habitual, em alguns casos a posição sentada vai facilitar manter a simetria dos lados e assim a palpação talvez facilitada em algumas situações. Outras questões interessantes são aqui como a utilização desse dispositivo, que faz com que o paciente consiga ter uma situação de colocar o pezinho ali no seu pedestal, e esse pedestal pode ser elevado, fazendo com que esse paciente tenha uma flexão melhor da coluna lombar e facilite a realização da anestesia. Muito importante também a atenção, nesse caso, da questão postural do anestesiologista, né? Por causa da ergometria, pode ser ruim para esse anestesista a realização de um bloqueio, de uma punção, com o paciente tão mais baixo do que o nível, do que a altura desse anestesiologista. Então, sempre buscar uma posição confortável na realização da anestesia, para a preservação da saúde física do anestesiologista também, né? Então, a altura da mesa cirúrgica, a altura de onde se encontra o paciente, tem que ser adequada para que a punção seja feita de uma maneira confortável, tanto para o paciente quanto para o anestesiologista. Um outro dispositivo interessante foi feito, já validado em algumas publicações, é a inclinação lateral do paciente, da mesa cirúrgica, com o paciente sentado com a perninha para fora. Normalmente fazemos a punção da anestesia, da raquianestesia, com o paciente na mesa aqui, como essa, a 0 grau, né? Mas com o paciente com as perninhas aqui em cima e ele voltado para o lado das pernas da mesa, né? Então, do lado de cá, e o paciente fica inclinado e fazemos a punção da região cranial do paciente, que seria quando ele estivesse deitado, em direção à região onde ele coloca os pés na mesa. Mas essa técnica de deixar o paciente sentado com a perna para fora e dar essa inclinação de cerca de 10 graus na mesa faz com que haja uma maior facilitação de punção, porque há uma abertura maior dos espaços interespinhosos. Então, em pacientes onde a punção está sendo muito difícil, está demorando e tal, muitas vezes esse recurso pode ser útil na facilitação da execução do procedimento. Para fazer a punção, é importante que conheçamos bem as peças anatômicas que compõem a coluna do paciente, né? Então, pode ser visto nessa figura à direita e acima, nesse diapositivo, onde é visto um corte transversal e a anatomia num esquema que mostra aqui o ligamento superespinhoso, logicamente já
no momento da punção, já passamos aqui a pele, tecido celular subcutâneo, encontramos o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso, o ligamento amarelo e chegamos no espaço peridural, que vai estar preenchendo aqui esse espaço central aqui, o canal medular, junto ali com a medula, com as meninges, etc. Mas a parte osteoligamentar da punção está representada aqui, né? Então, depois que passou pele, tecido celular subcutâneo, o ligamento superespinhoso, o ligamento interespinhoso, que são ambos são longitudinais, e depois o ligamento amarelo, que tem duas abas, uma aba para a direita e uma aba para a esquerda, se encontrando aqui na parte central. Aqui a angulação dos processos espinhosos e os passos aqui para acesso paramediano. Então você pode introduzir a agulha para punção mediana aqui. Em geral se faz com uma angulação após a palpação dos espaços das apófises espinhosas do espaço que se escolheu para punção. Funcionamos ali mais ou menos no meio do intervalo entre os dois processos espinhosos, angulando cefalicamente a agulha em cerca de 10 graus. Então baixa um pouquinho a mãozinha que está segurando a parte distal da agulha e num ângulo de 10 graus mais ou menos com o eixo horizontal vai se introduzindo aqui a agulha. Se essa agulha encontrar uma resistência óssea, então vai sendo feita a alteração dessa angulação, e é importante que essa alteração dessa angulação seja feita de maneira bastante delicada, uma vez que, como pode ser visto nesse compasso, pequenas alterações na angulação ali na nossa mão vai provocar grandes alterações no resultado final da angulação da ponta da agulha. Então, essa mudança da angulação ela deve ser feita em pequenas proporções para que se encontre, então, um espaço adequado ali. Uma vez introduzida essa agulha, então, encontrando lá o clique da punção da pele da Duramater, é feita a administração do líquido. Na técnica paramediana, representada pela agulha, pela seta azul, é feita, então, ou do lado direito ou do lado esquerdo do eixo central, é feita ali, palpa-se os dois processos espinhosos e 1 centímetro para o lado escolhido em relação à apófise superior. Então, palpa-se a apófise superior, 1 centímetro para o lado e 1 centímetro para baixo. Eu vou fazer isso de novo, mostrando aqui. Então, tem-se o espaço interespinhoso, palpa-se o processo espinhoso superior, 1 centímetro para o lado e 1 centímetro para baixo. Nessa região é introduzida a agulha com uma direção em direção ao centro, mas com a angulação de mais ou menos 10 graus em relação ao plano horizontal e em relação ao plano sagital, de forma que a agulha vai entrar mais ou menos assim. Então, temos aqui a entrada da agulha mediana. Como a gente está vendo de cima aqui, não dá para ver, mas ela está angulada, apontando em direção cefálica com angulação de 10 graus. Na técnica paramediana, tem uma angulação para fora de mais ou menos 10 graus, mas também uma angulação cefálica de mais ou menos 10 graus. E vai em direção à região central, pensando sempre tentando mentalizar uma imagem tridimensional para ver a que distância que você vai encontrar a Duramater após essa introdução. Aqui outro exemplo, temos a agulha que pode ser introduzida através da punção mediana, e quando ela é introduzida através da punção mediana, como eu disse, ela atravessa pele, tecido celular subcutâneo, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, passa pelo espaço peridural e depois passa pela dura mater. Se a punção é feita com a técnica paramediana, nós passamos pela pele, tecido celular subcutâneo,
evitamos o ligamento supraespinhoso e o ligamento interespinhoso, que são centrais, são medianos, e atravessamos os músculos paravertebrais para então encontrar o ligamento amarelo, espaço peridural e a dura mater. Reforçamos aqui a punção mediana, a punção paramediana, a punção mediana entre os processos espinhosos, respeitando aquela angulação que tem aqui do processo espinhoso. Então, angulação de mais ou menos 10 graus e ela vai entrando até atingir lá o espaço subaracnoideu. Se você encontrar uma resistência óssea, pequenas mudanças na angulação e introduzindo a agulha de novo. Uma coisa interessante que eu observo é que, muitas vezes, ao encontrar com uma resistência óssea, o anestesiologista é desanimado com aquele insucesso, ele acaba retirando a agulha e introduzindo de novo. E o paciente ele acaba se incomodando com aquela punção sequencial na pele. Então, uma manobra um pouco mais confortável para o paciente é a retirada da agulha até o tecido celular subcutâneo. Se você retira a agulha, mas ainda mantém a ponta da agulha no ligamento supraespinhoso, não vai adiantar você manipular, baixar ou levantar o canhão da agulha, porque a ponta vai estar presa lá no ligamento supra ou interespinhoso. Então você não vai conseguir mudar a angulação da ponta. Você vai dobrar um pouco a agulha e não vai conseguir fazer isso. Então você tem que tirar até o tecido celular subcutâneo, que é um tecido frouxo que permite essa alteração da angulação da agulha inteira. E aqui é vista outra tomada da posição da agulha aqui feito do lado esquerdo. Habitualmente eu faço a paramediana do lado direito, mas não é uma regra. Aqui é feita do lado direito, então jogou aqui 10 a 15 centímetros, 10 a 15 graus de abertura do canhão para angular, para tentar fazer essa punção, como está aqui uma punção paramediana. Sempre atentar que, se não fizer essa angulação de 10 a 15 graus para fora, você vai fatalmente bater na lâmina da vértebra e vai ter insucesso. Então, a mudança de angulação vai direcionando a agulha para o lugar certo. Tanto em direção à angulação com a retirada lateral do canhão da agulha, apontando a agulha para o centro, mas também a mudança da angulação, que pode ser feita tanto cranial quanto caudal em pequenas proporções, até que se encontre o local ideal de passagem dessa agulha. Aqui, de novo, a demonstração de que na punção paramediana, além da angulação central, você tem que fazer a punção 1 centímetro para fora e 1 centímetro para baixo em relação à apófise superior do espaço que você escolheu para fazer a sua punção, a sua raquianestesia. Nesse diapositivo, duas técnicas menos convencionais. À esquerda, a realização da raquianestesia com o paciente na posição de canivete. Essa posição normalmente quando se faz a raquianestesia, porque o paciente já vai operar nessa posição e normalmente são cirurgias como cisto pilonidal, cirurgias orificiais, cirurgia de períneo, cirurgia de curta duração. O paciente não vai ficar tempo demais nessa posição só com a raquianestesia. Então, se vai ser feita nessa posição e vai ser a cirurgia e a anestesia são feitas nessa posição, talvez a melhor técnica seja a realização da raquianestesia hipobárica, onde o anestésico menos denso que o líquor vai ficar sobrenadando e vai anestesiar a região perineal, a região mais sacral ali, fazendo com que não haja dispersão cranial, já que o anestésico, não sendo mais denso que o líquor, então ele não tende a descer para regiões mais dependentes. E aqui à direita, a técnica de Taylor, que é a localização do espaço L5-S1, né, que faz com que seja feita a punção ali próximo à espinha ilíaca póstero superior, em direção, então, à punção
da dura mater. Então é feito com a técnica parecida com a técnica paramediana, mas a nível de L5S1. Esse trabalho muito interessante, publicado por Lin em 2015 na BMC Anesthesiology, foi uma demonstração de quão imperfeita pode ser a localização manual da linha de Touffier. A linha de Touffier é uma linha que é descrita radiologicamente como sendo uma linha imaginária, radiologicamente localizada, que une as duas cristas ilíacas. Ela normalmente, como pode ser visto aqui pela coluna preta, a paciente na posição supina, com a localização radiológica da linha de Touffier. Ela normalmente está em L4, L5, ali radiologicamente comprovado em cerca de 48% dos casos. Quando você pega esses mesmos pacientes e pede para ele fazer a flexão da coluna, como fazer a hiperflexão, como se fosse fazer a raquianestesia, radiologicamente a localização se mantém mais ou menos ali no mesmo espaço. Porém, quando você vai palpar o paciente, a palpação manual só em 15% vai localizar essa região que seria correta em L4 L5. Ela muito mais frequentemente, em 42% dos casos, vai localizar a linha de Touffier a nível de L4. Então você está palpando, achando que é L4 L5, mas você está em L4. E em 40% dos casos, você está achando que está palpando a linha de Touffier, quando você vai fazer palpação manual das cristas ilíacas, você acha que está palpando ali a nível da linha de Touffier, mas você está palpando lá em L3, L4. Então, se você está em L3, L4, achando que está em L4, L5, você pode puncionar acima disso e aumenta o risco da punção da medula. É preciso estar muito atento em relação a essa informação. Apenas 3,3% dos pacientes que estão sendo examinados radiologicamente e em flexão vão estar nesse nível. Então, assim, é comprovado, ele em flexão, você vai palpar, 40% das vezes você vai achar que está em L3, L4, mas na verdade, radiologicamente, só 3,8% dos casos são realmente L3, L4. A maioria está lá para baixo. Então, e o que faz aumentar? Foi feita a pesquisa estatística de regressão para análise dos fatores que podem influenciar aqui. As maiores influências são o índice massa corpórea, pacientes mais obesos, principalmente com grandes aumentos da circunferência abdominal, e pacientes de idade mais avançada. Esses pacientes podem apresentar erro na análise manual de palpação da localização de linha de Touffier. E, geralmente, você vai estar palpando espaço acima, achando que está palpando espaço abaixo. Então, portanto, na hora de fazer a punção também, você pode fazer uma punção acima da onde gostaria de estar fazendo. Isso é uma informação importante que pode alertar para que toda vez que a gente for fazer uma raquianestesia, puncionar no local, se você está querendo evitar a medula, puncionar no local mais baixo que você consiga puncionar, principalmente na técnica hiperbárica, onde após a mudança do decúbito do paciente, você vai ter praticamente garantido a dispersão cranial, já que o agente hiperbárico ele tem uma dispersão cranial fácil, já que a cifose torácica garante uma região torácica mais dependente. Então, isso aí é um aspecto importante de segurança na punção do paciente se deseja puncionar abaixo do cone medular. Aqui também foi feita uma avaliação da possibilidade de erro de palpação agora em pacientes pacientes gestantes que vão apresentar, então, uma incidência de erro de localização da linha de Touffier devido a esse aspecto. Então, foram feitas palpações com localização aparente
da linha de Touffier, através da técnica de palpação, e depois foi feita a avaliação ultrassonográfica. E foi visto que uma grande proporção dos pacientes foi diagnosticada a linha de Touffier, quando na verdade a palpação estava, aquela linha de Touffier, pseudo-linha de Touffier imaginada pela palpação, estava a nível de L2, L3. Portanto, se você está palpando achando que está em L4, L5 e está em L3, L2, L3, o risco de você funcionar acima de níveis de segurança acaba sendo maior. Então, na paciente gestante, também esse risco de erro de localização de linha de Touffier acaba sendo aumentado. Aqui já foi feita uma coisa diferente. Foi feita uma comparação de mulheres idosas com uma população de mulheres em idade jovem, para a localização ultrassonográfica da linha de Touffier em cada uma. Então aqui não houve erro de palpação, houve realmente uma mudança da altura da linha entre as duas cristas ilíacas, onde nas pacientes idosas elas com muito maior frequência estavam localizadas a nível de L2, L3, enquanto nas pacientes jovens elas estavam com mais frequência localizadas a nível de L4. Então aqui, entenda-se bem, não foi um erro de palpação, foi uma alteração da localização da linha que liga as cristas ilíacas, a chamada linha de Touffier, na paciente idosa, que ficou num posicionamento mais acima, como se houvesse uma manutenção da estrutura da bacia do paciente, mas as vértebras acabaram descendo em relação a ela. Então, houve uma mudança da relação anatômica entre crista ilíaca e as vértebras, fazendo com que, com a idade, a linha de Touffier se posicione numa localização mais acima, a nível de L2, L3, o que também pode oferecer risco de punção de medula nessas pacientes de maior idade. Isso deve gerar um cuidado maior. Esses erros mencionados, ou essas alterações mencionadas nesses 3 diapositivos que eu apresentei agora, elas são facilmente corrigidas pela utilização de ultrassom. Se no ultrassom podemos localizar onde está o sacro, a partir do sacro subindo, então vamos subir até, no máximo, a terceira vértebra, para puncionar, no máximo, até L3, L4, evitando L1, L2, no máximo, chegando até L2, L3, para tentar a punção, caso não consigamos em funções inferiores. Então, o ultrassom resolveria, em caso de dúvida, em caso de risco maior, essa pendência aqui de ou erro de palpação ou de alteração da localização de linha de Touffier que pode acontecer na paciente idosa. E aqui um assunto que é bastante desagradável de acontecer é a tal da falha do bloqueio, falha da raquianestesia. Essa falha pode ser de vários aspectos. Pode ser falha na obtenção de uma punção adequada, você pode não conseguir fazer a punção por alteração anatômica do paciente muito obeso, paciente com desvio de coluna, paciente muito idoso, com calcificação dos ligamentos, enfim, vários são os motivos que podem fazer aquela punção ser impossível. Cirurgia anterior sobre a coluna, entre outros. Você pode conseguir a punção e essa punção gerar o retorno do líquor, e após a administração você pode ter uma ausência de bloqueio, um bloqueio com nível cefálico insuficiente, que não possibilita a realização da cirurgia, um bloqueio com tempo curto, um tempo reduzido, insuficiente para o procedimento programado, e as possibilidades, as explicações possíveis são várias, desde, como é visto nessa figura desse diapositivo,
a localização inadequada do orifício da agulha, que pode coincidir com a dura mater e uma parte do anestésico ser administrado para dentro do líquido, uma parte para fora. A conexão da seringa na agulha, muitas vezes, durante a administração do anestésico local, na injeção, há extravasamento por falta de adaptação adequada entre a agulha e a seringa e pode haver inadequação do estado de conservação do anestésico local, são vários os fatores. Pode haver septação no espaço subaracnoideu do paciente ou bolha de líquor, elas acontecem, são raras, mas acontecem. Você pode puncionar uma bolha daquela e um espaço septado de líquor que faz com que haja retorno do líquor, mas após a administração do agente anestésico local, ele fica localizado numa região que não consegue banhar o nervo. Então, são várias as possibilidades. Em relação à dificuldade de punção, por vários motivos mencionados, o ultrassom pode ser de extrema valia na localização, não como guia, devido à profundidade e ao tipo de punção que é feita, é muito difícil acompanhar a penetração da agulha, mas a localização do espaço e a percepção de se há calcificação ou não, a angulação, muitas vezes com a báscula do probe você consegue ver a angulação adequada para aquela agulha naquele espaço que foi escolhido. Então, são as possibilidades e as soluções. Na ausência do bloqueio, pode ser feita outra tentativa de bloqueio. Se foi administrado, veio o líquor, administrou, não deu bloqueio suficiente, mas ainda não começou a cirurgia, então pode ser aventada a possibilidade de nova punção, nova administração de agente anestésico local. Atenção para não fazer a punção no mesmo local, lembrar do dito popular, você não consegue mudar o resultado se você repete a conduta para e passo, então tem que alterar alguma coisa. Se o espaço estava fácil, mas não deu certo, tentar outro espaço, tentar outra angulação. E se o paciente já começou a cirurgia e não é mais possível porque está com o abdômen aberto, por exemplo, não é possível, então mudar a técnica, né? Desiste da raquianestesia e faz uma técnica alternativa, anestesia geral, máscara laríngea, intubação, sedação, etc. Então são essas as possibilidades. Dependendo da cirurgia a ser realizada, da localização do abdômen, membro inferior, períneo, temos que conhecer o nível cefálico de bloqueio sensitivo necessário. Então, algumas referências pontuais podem auxiliar na escolha do anestésico local e da dose a ser administrada. Por exemplo, uma cirurgia no andar superior do abdômen, onde se espera que seja manipulado o peritônio, então deve ser atingido pelo menos até nível de T4. Então, doses de bupivacaína, por exemplo, hiperbáricas acima de 15, 18 miligramas devem ser escolhidas. Isso vai ser feito de acordo com o perfil do paciente. O paciente mais estável hemodinamicamente tolera eventualmente níveis mais elevados de anestesia, então podemos ter uma coragem um pouco maior de dar doses maiores, 18, 20 miligramas, e aqueles pacientes menos rígidos que podem sofrer descompensação hemodinâmica devido a bloqueio muito extenso, então doses um pouco mais econômicas. A cesariana, normalmente, devido ao fato da paciente gestante ter uma pressão abdominal aumentada e uma maior turgência vascular no espaço peridural, uma menor quantidade de líquor, doses muito menores de anestésico local que são capazes de suplantar de atingir esses níveis desejados de T4, T5. Então, em geral, as doses tão pequenas quanto 10, 12 miligramas de bupivacaína hiperbárica são utilizadas para a realização da cesariana. Há quem utilize doses até menor e há quem prefira usar dose maior de segurança
para que garanta o bloqueio e faça com que a cesariana seja realmente realizada, principalmente em situações emergenciais, sem, obviamente, distúrbio hemodinâmico prévio, em situação na qual a anestesia geral muitas vezes é mais indicada, mas uma cesariana de urgência, um sofrimento fetal, eu quero que aquela cesariana seja realizada e não tenho tolerância para esse bloqueio demorar em instalar, nem para não funcionar, então muitas vezes a gente acaba aumentando um pouquinho aquela dose para garantir isso. Então, ressecção transuretal de próstata é uma técnica cirúrgica que pressupõe insuflação de líquidos dentro da bexiga do paciente. Esse líquido pode ser absorvido e gerar intoxicação hídrica. Pacientes podem evoluir com hipertensão arterial, arritmia cardíaca, alteração de nível de consciência, edema cerebral. E esse edema cerebral, ele pode ser manifesto com alteração de comportamento. Então, são pacientes que não devem ser muito sedados e como há risco de lesão tanto vascular, mas principalmente lesão vesical, a perda de líquido da bexiga para o peritônio vai gerar dor. E essa dor é um sinal importante. Então é importante que nessa situação não seja feito um bloqueio muito extenso. Doses de agente anestésico local de 10, 12 miligramas são mais que suficientes e o objetivo é chegar até T10. Então, acima de T10 e progressivamente maior ainda o nível, isso aí vai tirar a segurança do diagnóstico de uma irritação peritoneal que pode acontecer em eventual lesão vesical. Então, isso é muito importante. Lesão de cirurgia sobre quadril, fêmur, são cirurgias que podem ser realizadas facilmente com anestesia até T10. Em geral, essas cirurgias de quadril, cirurgias ortopédicas, prótese, fratura, são cirurgias que têm uma tendência de dor no pós-operatório e são cirurgias que têm uma tendência de tempo maior de duração, maior do que, por exemplo, a cirurgia da ressecção transuretral de próstata, que em geral são cirurgias mais curtas. Então, a cirurgia de quadril, ela pode, idealmente, ser realizada com anestésico do tipo isobárico, com níveis que não precisam ser muito altos, portanto, o anestésico isobárico tem a vantagem de não ter uma dispersão cranial muito grande, então ela é mais localizada, dá menos hipotensão, e como ela não dispersa muito no espaço subaracnoideu, não tem uma superfície muito grande de absorção, então ela vai ficar ali mais tempo. Então é uma anestesia que dura muito mais do que a anestesia com agente hiperbárico. Na cirurgia de quadril, o agente anestésico local isobárico é uma grande indicação. E cirurgia de pé e de tornozelo, a nível de L2, dá muito bom, a realização é suficiente para, o nível é suficiente para a realização do procedimento. Eventualmente, os procedimentos com potencial de dor no pós-operatório, como as cirurgias abdominais, cirurgias ortopédicas, a associação com adjuntos, como os opioides, garante uma analgesia mais prolongada e deve ser utilizada sempre que possível. Durante a realização da raquianestesia, eventualmente o paciente pode referir a parestesia, que é a sensação de choque ou formigamento intenso em alguma região na extremidade inferior, relacionada com a região da punção, ou no membro inferior direito, esquerdo, nádega, períneo. E essa sensação, esse sintoma, parece estar relacionado com o contato da ponta da agulha com alguma estrutura nervosa. Daí a tomada de decisão deve ser no sentido de se observar se a parestesia, se aquele sintoma foi transitório ou se ele se mantém. Se ele se mantiver, aconselha-se que seja reavaliada a necessidade de alterar a técnica anestésica para que se evite a piora daquele sintoma que pode ser
provado posteriormente que seja transitório, mas pode ser que ele seja permanente. Aquele contato da agulha pode ter gerado uma lesão traumática e isso só vai ser diagnosticado com o passar do tempo. Então, se o sintoma não é transitório, pelo menos momentaneamente, há necessidade de se avaliar a possibilidade de trocar a técnica para que se evite problema maior para o paciente e problema médico legal para a equipe. No acontecimento do sintoma transitório, a parestesia que foi sentida, mas que não se percebe mais, no passado aconselhava-se a retirada da agulha e reposicionamento ou punção em outro segmento e assim sucessivamente. Mais recentemente, parece que é uma tendência a se perceber essa parestesia transitória como a introdução ou a chegada da agulha no espaço subdural, subaracnoideu, com o contato com alguma estrutura nervosa. Isso pode ser apenas o sinal de que a agulha chegou no lugar onde ela deve chegar e a retirada do mandril vai mostrar se aconteceu isso ou não. Se houver retorno de líquor, é provável que esteja tudo em ordem, então a administração da solução anestésica pode ser realizada sem grandes problemas. Mas se não houver retorno do líquor, aí vai ter que avaliar se a melhor conduta é refazer aquela punção na tentativa de atingir o espaço subaracnoideu, evitando-se o contato com estruturas nervosas. Algumas publicações têm demonstrado isso e outras têm também comparado a técnica paramediana com a mediana, mostrando que a técnica mediana apresenta uma incidência um pouco maior de parestesia transitória. E em Belloni, em 2010, utilizando a técnica da raquianestesia em segmentos inferiores do tórax, mostrou que a incidência de parestesia é igual, com pequena vantagem da agulha de Quink e a agulha de Whittaker, mostrando uma incidência um pouco maior, mas sem relevância estatística, então sem significância. Então ele mostrou que, pelo menos comparando as duas agulhas, a agulha de Quink e a agulha de Whittaker, parece que a incidência não é significativamente diferente. Embora ele tenha feito essa punção a nível de tórax, ele conseguiu mostrar que mesmo aqueles pacientes que apresentaram parestesia, essa parestesia foi transitória. Nenhum dos pacientes apresentou manutenção de algum quadro neurológico. Enquanto isso, Reynolds, em 2001, publicou 7 casos de lesão de cone medular em pacientes que foram submetidas a raquianestesia teoricamente ou acreditava-se que a punção estava sendo realizada a nível de L2, L3 em quase todas essas pacientes. Portanto, isso pode corroborar o que foi dito em diapositivos anteriores, onde na paciente gestante, na paciente de cesariana, o nível da linha de Touffier pode estar enganosamente localizada em segmentos mais superiores, ou a percepção na palpação manual pode diagnosticar o nível errado dessa linha de Touffier com a possibilidade de punção acima do desejado. De qualquer forma, fica a mensagem, né? Então, a parestesia ela deve ser guiada dessa maneira. Se a parestesia é importante e mantida, deve-se refazer a técnica ou alterar para outra técnica, tentando preservar o paciente e diminuir o risco de problema médico legal. Se a parestesia é transitória e há retorno de líquor, e durante a injeção não se percebe mais nenhuma sintomatologia, a técnica pode ser finalizada sem grandes problemas. Terminamos aqui, então, algumas considerações sobre a técnica da raquianestesia, parestesia, a falha de bloqueio e cefaleia pós-RAC. Muito obrigado pela assistência, espero que tenham gostado do conteúdo.